Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia de hoje. Dando já início ao nosso dia, né, amados irmãos, já a nossa semana, né, começou no domingo, né, mas segunda ainda é o começo, né. E vamos então orar, amados, e colocar nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa casa, pedir que o nosso Deus tome direção do nosso dia, da nossa semana, para que todas as armadilhas, os preparados que o inimigo, o nosso adversário, Satanás, tem preparado contra a nossa vida, a nossa casa, não prospere. Que Deus possa desfazer tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra as nossas vidas e que a presença de Deus permaneça na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levo o Senhor em oração uma vez mais nesse dia, Pai, dando graça ao Senhor meu Deus, porque mais um dia eu estou viva e eu sei, Pai, que é permissão do Senhor. Agradeço a Ti pela minha vida, Senhor, pelo ar que eu estou respirando. Agradeço ao Senhor meu Deus pela rica e a oportunidade maravilhosa que o Senhor me dá de poder meditar na Tua palavra, poder falar do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus de Israel, para todo sempre, em nome de Jesus. Assim, Papai do céu, eu peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados e as minhas iniquidades, Pai. Me perdoa em nome de Jesus. Toma minha vida, Senhor, toma meus lábios, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E me use para falar da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, na condição de Teu vaso. Toma minha vida, Senhor meu Deus, e usa conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Eu consagro este vídeo que estou gravando a Deus, em nome de Jesus. E assim eu oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem de Deus aqui neste canal. Visita, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã. Visita os jovens, as crianças. Entra, meu Deus, em cada lar, em cada ambiente onde está ouvindo esta oração e esta mensagem. Visita cada pessoa, Pai, e entra com providência em suas causas, em suas necessidades. E abençoa, Pai, liberta, protege a cada vida. Em nome de Jesus eu oro. Assim eu peço que o Senhor meu Deus tome a direção do nosso dia que iniciamos, tome a direção desta semana, Pai. E que toda armadilha, a cilada, tudo que o inimigo, o adversário havia preparado contra as nossas vidas, não prospere. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço a vocês que ainda não são inscritos nesse canal, amados, por gentileza, se inscrevam neste canal, para você também ajudar o Evangelho de Jesus Cristo a caminhar mais, ir mais além. Este canal é um canal exclusivamente para falar da Palavra de Deus, onde todos os dias eu posto aqui um vídeo onde eu medito na Palavra de Deus. E aqui estou falando de Deus, do nosso Senhor, e tenho aqui, né, contado testemunhos do que Deus já fez na minha vida. E então, o meu objetivo é um só, amados irmãos, falar de Deus, anunciar este Deus que tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar vidas e tem poder para nos salvar, nos levar para o céu. E eu louvo a Deus pelos irmãos que têm ouvido a palavra de Deus e eu creio, acredito que Deus já tem trabalhado em vidas e tem causado milagres em vidas, porque eu, amados, creio na palavra de Deus. Eu creio em Deus, porque eu já vi Deus agir muito na minha vida e eu vejo diariamente Deus agindo em minha vida, em meu favor. Então eu creio que Deus age e que Deus peleja por aqueles que creem e confiam nele.
E vocês, amados, que já são inscritos neste canal, louvado seja Deus pela vida de vocês. E eu peço a vocês que já compartilham a mensagem de Deus, continue a compartilhar, amados. Porque você que compartilha a mensagem de Deus com mais pessoas, você também é um evangelista, você também é um ganhador de almas para o reino de Deus. E por que melhor que nós trabalhar para Deus, né? Deus é o único patrão, é o único Senhor que nos paga por tudo que fazemos por Ele. Que é decente, que é honesto, que cumpre com a sua palavra, né? E Ele diz que todo aquele que trabalha no reino dele receberá uma recompensa. Então, vocês que compartilham a mensagem de Deus com pessoas, vocês também estão cooperando para o reino de Deus. E a recompensa de Deus virá. Amém? Vamos, amados, para a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos, né, que não me conhecem, que estão chegando agora aí, que perdoe as minhas tosses aqui, né, meus tiques, né, porque eu sou muito alérgica aí. E como os climas, né, estão todos misturados, então eu sofro bastante de rinite e alergias que afetam a minha voz, né? E sabemos, né, que essa mudança de clima, essa mistura de clima vai ficar assim cada vez pior, né? Nós já vemos que, né, a primavera e outono já não tem mais sua estação certa, tá tudo misturado, o inverno e verão tudo misturado. No inverno faz verão, no verão faz inverno, mas isto é mais um cumprimento da palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrito que um dos sinais seriam este: as estações não seriam mais cada um no seu lugar, mas seriam misturadas. Só que nós vemos, né, que já está afetando, né, essa mudança de clima, essa mistura de clima, né, que está misturado tudo, nós já estamos sentindo o impacto, né, no bolso, na saúde, na vida, porque as frutas e verduras já não dão mais como davam antes. E é por isso essa alta no mercado, né, amados? Está muito alto o valor de frutas, de verdura, tudo que era antes praticamente dados, hoje está muito caro. E é porque os agricultores que plantam estão tendo muita dificuldade para colher, porque está muito difícil de dar as frutas e verdura como antes davam. Por quê? Porque os climas não cooperam mais, né? As frutas que davam só no verão, imagina agora, verão, frio, primavera, outono, tudo junto, né? Então, é um cumprimento da palavra de Deus. E ainda há homens, né, que se acham sábios o suficiente em dizer que, né, tem poder para mudar alguma coisa. Não tem. Porque o clima, o tempo, a chuva, o sol, está tudo na direção de Deus. É Ele quem domina, né? E então, quem pode mudar as coisas que estão na direção de Deus? Ninguém pode, né? Então, por isso aí entra, amados, a crença. Porque a maioria do povo não crê em Deus, não confia em Deus, não se deleita em Deus. Sabemos que tudo está sob os domínios de Deus, né? Mas nós, né, que acreditamos, que amamos a Deus e confiamos neles, vamos permanecer nessa fé. Porque creio que Deus nunca deixará os filhos dele perecer, né? Amados, vamos para a palavra de Deus? A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos aqui está no livro de 1 Crônicas, no 13, o 8 eu vou ler. 13 e o 8 de 1 Crônicas. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças. Em cânticos, com harpas, com alaudes, e com tamboris, e com símbalos, e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá,
e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali mesmo, perante Deus. Amados, aqui esta palavra hoje Deus quer falar comigo e quer falar com pessoas através da sua palavra, de como nós nos comportarmos na presença de Deus, de como nós devemos nos comportarmos com tudo que é de Deus. Aqui nós aprendemos, diante da palavra de Deus, que Deus é santo dos santos e que Ele não a tolera que brinque com Ele e que brinque, que zombe com as coisas dele. Que se Deus é tão sério, tão justo, tão santo, e tudo que vem de Deus, o que é de Deus, é sério, é justo e é santo. E nós temos muitos testemunhos, né, na Bíblia, conhecemos, né, diariamente, de que Deus não a tolera que zombem com Ele e com as coisas dele. Amados, aqui Deus nos conta a história de um tempo quando Davi era rei em Israel, né? Havia-se a Arca da Aliança, que era uma arca que foi dito por Deus. Deus deu a ordem para Moisés, no tempo de Moisés, quando Moisés conduzia o povo que ele trouxe do Egito, né? Deus queria Ele mesmo estar falando com o povo. Deus queria Ele mesmo aparecer e falar e dar as instruções para o povo, mas o povo não aceitaram, porque o povo disseram não suportar a presença de Deus. O povo falaram para Moisés: não, Moisés, é melhor que só você converse com o Deus, nosso Senhor, porque nós não aguentamos, nós não suportamos. Nós não vamos aguentar e vamos morrer, não podemos falar com Ele. Então Moisés esteve com Deus algumas vezes, conforme a palavra de Deus nos ensina, e Deus então deu os mandamentos para Moisés passar para o povo. Então Deus disse: para que eu esteja com o povo, a minha presença sempre, eu vou fazer com que você faça a Arca da Aliança. Esta arca será consagrada, santa, e a minha presença estará ali. Então Deus deu as instruções e Moisés fez a arca. E assim Deus instituiu que quem poderia carregar, tocar na arca era somente levitas, homens, aqueles que Deus escolheu e destinou para esse trabalho. Tinham homens exclusivos, escolhidos por Deus, ungidos por Deus, os quais podiam tocar na arca, carregar a arca. E então Deus deu as instruções e Moisés fez, e assim foi desde o princípio. Mas sabemos, né, por dentro da palavra de Deus, até tem uma novela, né, que passa na Record, que acho que até agora está passando, o qual eles ensinam passo a passo que está vivendo aquela história ao vivo, e, né, tudo que está na Bíblia. Um povo lá, né, os filisteus, numa peleja, numa guerra, qual detonou com Israel, porque Israel estava em pecado não somente pelo povo de fora, né? Mas eram os anciões, os levitas, os próprios que estavam dentro da igreja, a cuidar da igreja, a cuidar da arca, estavam ali na presença de Deus, aqueles próprios estavam em pecados. Então, por isso Deus não ouvia mais eles e se distanciou daquele povo. Então, quando aqueles que estavam ali na frente da obra de Deus estavam em pecado, então o Israel todo pereceu. E Israel perdeu esta guerra, né? Muitos, maioria morreu, né? E os filisteus venceram a guerra. Mas, então, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Levaram a arca, né, para a Filícia, lá para a terra deles. E nós vemos por dentro da palavra de Deus que
Deus então amaldiçoou aquele povo lá filisteu, né? Todos eles ficaram doentes de hemorroidas, terrivelmente, né? Saiu caroços, tumores pelo corpo deles, todos naquela terra. E Deus enviou uma praga de ratos, era muito ratos em todos os campos, panela, alimento, em todos os lugares. E sabemos que então, né, eles foram passando a arca de cidade em cidade, assim, para se ver livre da arca, e aonde a arca ficava, a maldição tomava conta. Então nós vemos que dentro daquela arca realmente tinha a presença de Deus, era o poder de Deus. E sabemos que eles então enviaram de novo ao povo de Israel, né, a arca. E assim nós conhecemos, né, os detalhes, né, desta passagem da arca, né? Até que a arca, então, amados, chegou na casa, né, dos pais, né, desse rapaz, Uzá. E lá ficou 20 anos esta arca. Sabemos que, né, há mistérios de Deus que nós não podemos compreender. Esta arca ficou 20 anos naquela casa dos pais desse jovem. E talvez, né, a palavra de Deus não diz, mas talvez essa arca ficou coberta com um pano lá, né, e nunca mais ninguém olhou, ninguém mexeu, ninguém tocou, né. Mas talvez o pai desse jovem nem instruiu, nem ensinou ele, né, que aquilo era algo muito santo e que tinha que ter santidade para tocar. A palavra de Deus não nos ensina o porquê, não está escrito o porquê que não aconteceu mal naquela família, na casa de Uzá lá. Somente no caminho de volta, né, para Jerusalém, que Uzá acabou morrendo ao tocar nessa arca. Também outros ensinamentos nos ensinam, né, não está escrito na palavra de Deus, mas outros ensinamentos nos ensinam, né, que Uzá morreu, mas a culpa aqui era do rei Davi, porque não podia a arca ser carregada por qualquer homem, por qualquer pessoa. Desde o ensinamento que Deus passou para Moisés, era só homens santos e destinados para esse serviço que podiam tocar na arca. Não era qualquer homem, qualquer pessoa. Então, Davi tomou, né, a decisão, tomou o peito de buscar a arca, né, e trouxe. Estava sendo carregada por, né, pessoas que não eram destinadas e consagradas para esse ofício da parte de Deus. E Uzá, amados, quando os bois tropeçaram e foi para cair a arca da aliança, Uzá colocou as mãos para proteger a arca, para não cair no chão. E a palavra de Deus nos disse que Deus matou Uzá na mesma hora. Então, amados, aqui Deus vem nos ensinando de que as coisas de Deus não é coisas de zombaria. Não devemos tocar em coisas de Deus ou tocar em Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Aqui Deus nos ensina, amados, de que Deus, ele se ira. Porque aqui disse, olha, então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá. Então tem pessoas, amados, que dizem, mas Deus não se ira, Deus é bom, Deus é amor. Tudo bem que Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus vela pelo seu nome, Deus vela pela sua palavra, Deus vela pelos seus filhos, Deus vela pela obra dele. A obra de Deus aqui na terra, que é a igreja onde é evangelizada, onde é pregada a palavra de Deus, é a obra de Deus. E aquele homem, aquela mulher que trabalha na obra de Deus indecentemente, ele paga um alto preço. Porque todo homem, toda mulher sabe que as coisas de Deus são santas e Deus vela por o que é dele. Todo homem, toda mulher que faz a obra de Deus desleixadamente, sem santidade, sem temor a Deus, ele não permanece. E a queda é grande quando muitas das vezes Deus não permite a morte.
Porque nós temos visto hoje em dia, amados, muitos pastores, muitos obreiros, muitos missionários, muitos presbíteros que morrem a tiro, que morrem a facada, que são assaltados e morrem, que morrem em acidente de carro e que morrem. E aí fica a palavra e a questão, mas Deus não deu livramento? Mas não era um pastor? Mas não estava na igreja? Mas não era um servo de Deus? E por que Deus não livrou? Entenda, amados. Talvez seja a ira de Deus. Deus deixou mão. Deus está virado. E Deus não se agradava pela forma que a pessoa estava conduzindo a obra dele, conduzindo a palavra dele. Só existe esta explicação. Eu não entendo de outra forma. Porque por dentro da palavra de Deus nós vemos muitos relatos e muitos testemunhos desde o início do mundo. De que Deus vela pela palavra dele, Deus vela pela obra dele, Deus guarda e protege e vela pelos filhos dele. Então, amado irmão, aqui nós aprendemos diante da palavra de Deus que ao dobrar o meu joelho para falar com Deus, eu tenho que ter consciência de como vou falar com Deus. Eu tenho que ter referência para falar com Deus porque Ele é santo. Ao eu tocar em algo que é de Deus, que é consagrado, eu tenho que tocar com temor. Ao eu entrar dentro da casa de Deus, eu não devo entrar pensando em provocar uma irmã, provocar um irmão, causar provocação, paquerar, namorar, fazer coisas que não agrada a Deus dentro da igreja, porque a igreja aqui na terra, a igreja de Deus é a obra de Deus e Ele vela pela obra dele. Ao eu zombar ou falar mal ou criticar um servo ou uma serva de Deus, um jovem ou uma pessoa que serve a Deus, eu devo ter temor. Porque se esta pessoa é temente a Deus, se esta pessoa é uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus vela por esta pessoa. Se eu me levanto contra um homem ou contra uma mulher ou contra um jovem que serve a Deus e que é temente a Deus, eu estou se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus vela pelos seus filhos. Então aquele que toca em um homem, uma mulher ou um jovem, alguém que serve a Deus de verdade, este muitas das vezes paga com a própria vida. Porque Deus se ira contra aqueles que se levantam contra a obra dele, contra os filhos dele. Aqui, amados, a Arca da Aliança era a presença de Deus. A palavra que a Bíblia não nos diz se Uzá estava em pecado, não diz. Só diz que Deus acendeu a ira por ele tocar na arca. E ele não fez de má fé, ele tocou na arca para a arca não cair no chão, porque ela ia cair. Mas muitos historiadores e muitos ensinamentos nos ensinam através desta palavra que isso aconteceu por causa que Davi estava conduzindo a arca de forma errada. Então, amados, nós não devemos agir de má fé com as coisas de Deus. Nós podemos zombar, amados, até mesmo do presidente do nosso país. Nós podemos zombar até mesmo de um pastor, de um papa, de um bispo. Nós podemos zombar do prefeito da nossa cidade, criticar, debochar. Nós podemos fazer o que nós quiser com quem nós fizer. Mas com Deus, amados, isso não deve acontecer. Porque Deus, amados, tem poder para nos exterminar em um segundo. E ninguém pode livrar ninguém das mãos de Deus. Amados, o homem e a mulher que é inteligente e é sábio, não brinca com as coisas de Deus. Melhor nós sermos amigos, amar e ter esse nosso Deus como nosso protetor, como nosso escudo, do que nós então irarmos e provocarmos a ira do nosso Senhor. Então, amados, a palavra de Deus hoje vem nos ensinando
que nós temos que ter zelo, ter decência, ter responsabilidade 100% com as coisas de Deus. Devemos estar sempre ciente de que Deus vive, que Deus está 24 horas com os olhos atentos sobre toda a terra. E aquele que zomba com o que é de Deus paga um alto preço. Porque Deus, amados, não é algo, não é um objeto de zombaria, de fracasso. Com Deus ninguém brinca. Ele tem domínio de tudo e de todos nas suas mãos. Deus é amor. Porque se ele não fosse amor, amados, o mundo já estava destruído. Porque veja este mundo, a situação que está. Mas Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. Então ele dá todos os dias uma oportunidade para nós sermos melhor. Mas Deus não a tolera que brinque com ele. Deus não a tolera. E aqueles que servem a Deus de fato e de verdade, de alma e de coração, estes são guardados e protegidos por Deus 24 horas. E quem zomba da obra de Deus, quem zomba de filhos de Deus, compra briga com Deus. Então, amados, vamos guardar esta palavra, vamos guardar esta mensagem no nosso coração. E aquele irmão ou irmã que não tem Bíblia, amados, em casa, eu peço para vocês, adquira uma Bíblia. É algo tão preciosíssimo que você vai ter na sua casa, na sua vida, porque será um manual de instrução para você vencer na vida. E você que tem Bíblia, amados, acompanhe a palavra de Deus, leia, medite na palavra de Deus, porque Deus fala contigo. Esta palavra que eu li hoje está em 1 Crônicas, no 13, a partir do 8. Leia, amados, entenda a palavra de Deus. E eu peço que vocês, curtam os vídeos, compartilhem com mais pessoas. E aquilo que hoje eu não consegui expressar a vocês, que o Espírito Santo de Deus possa expressar melhor ainda em vossos corações. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Deus santo e maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por essa mensagem. Louvo ao Senhor, Pai, que tem falado comigo. Porque a palavra, meu Deus, primeiro fala, Senhor, com o ministro da palavra. Depois o Senhor fala com outros. E assim o Senhor falou muito comigo, Pai. Eu louvo o Senhor, Pai, por essa mensagem. E eu lhe peço, ó Deus, leva esta mensagem a muitas vidas e corações que estão dispostos, Pai, a ouvir a Tua voz. E aonde chegar esta mensagem, Pai, que o Espírito Santo de Deus chegue levando o entendimento, o reconhecimento, chegue levando a paz, chegue levando tudo aquilo, Pai, que esta pessoa precisa para se levantar espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Papai do céu, abençoe a cada vida que vai ouvir esta mensagem. E assim eu determino que, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Pai, aconteça libertações, aconteçam transformações em vidas, pelo poder da palavra do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham um bom dia a todos, em nome de Jesus.